Amém. Boa noite, amados. Tudo certo? Amém? Glória a Deus. Você pode se assentar. Hoje, como o pastor comentou, nós vamos iniciar uma nova série de pregações. Vamos dar uma pausa na nossa série de Marcos, do Evangelho de Marcos. Então, como a gente vai começar uma nova série, hoje vai ser um pouquinho diferente. Antes de nós entrarmos, propriamente dito, no sermão, eu quero trazer para a gente estar alinhado e saber do que se trata, um pequeno resumo do que é as doutrinas da graça, como surgiram as doutrinas da graça. Você que já é membro da nossa igreja, que já caminha conosco há mais tempo, já fez nossa classe de membresia, já sabe por que no nosso nome está a palavra reformada, Igreja Reformada Vertical. E se você está nos visitando, se você não sabe ainda o porquê disso, por que nós nos chamamos Igreja Reformada Vertical? É porque nós zelamos e temos como apreço as doutrinas que surgiram durante a Reforma Protestante, lá em 1517. Nós cremos que as doutrinas da Reforma Protestante não são apenas doutrinas criadas por homens, mas são as doutrinas que revelam as verdades bíblicas que se encontram nas palavras do Senhor, que se encontram também nas doutrinas dos apóstolos. Dito isso, para a gente ter uma ideia de onde que vem, o que são e de onde vêm as doutrinas da graça. O que seria isso, Daniel? Então, a Reforma Protestante, esse evento que eu acabei de comentar com vocês, ele começou mais, se diz, que ele começou mais nitidamente e claramente com Martinho Lutero, que era um monge augustiniano, alemão, professor da Universidade de Wittenberg. Em 1517, Lutero, revoltado com várias práticas da Igreja Católica, ele desenvolveu 95 teses. O propósito de Lutero com essas 95 teses era pregar ela na porta da igreja para que pudesse, então, gerar uma discussão, uma conversa sobre essas 95 teses. Principalmente, ele foi levado a fazer isso principalmente por causa das indulgências que estavam sendo cobradas naquele período. Então, ele queria que se conversasse, discutisse o que estava sendo feito, porque ele achava que era errado, então ele queria discutir sobre aquilo. Mas os seus estudantes, com ímpeto, eles pegaram essas 95 teses e começaram a ler para o povo. E o povo pegou fogo, então começou a Reforma Protestante, Lutero foi perseguido, mas na Holanda e na França, os ensinos e os princípios de Lutero foram ampliados principalmente por João Calvino. Depois que João Calvino faleceu, quem o sucedeu foi um cara chamado Teodoro de Beza. Esse Teodoro de Beza foi professor de um outro cara chamado Jacó Armínio. Armínio, ele foi educado de acordo com as doutrinas calvinistas, de acordo com Calvino. Ele estudou num colégio calvinista. No entanto, durante os seus estudos, ele começou a ter algumas teses divergentes de Calvino. E depois da sua morte, os seus alunos continuaram essa discussão. E eles montaram, então, um documento chamado Remonstrantia, ou Remonstrança, que consta cinco artigos nesse documento, que são os seguintes. O primeiro artigo: Deus determinou antes da fundação do mundo que os salvos seriam aqueles que crescem em Cristo, não deixando claro nem que eles acreditavam conforme Armínio, mas também não conforme Calvino. O segundo ponto era que Deus morreu por todos os seres humanos, até por aqueles que não creram nele. O terceiro ponto é que o ser humano não pode realizar nada de bom por suas forças. Ele requer da graça de Deus para fazer isso. O quarto ponto era que a graça de Deus é resistível. O ser humano pode resistir o chamado do Espírito Santo. E por último, eles diziam que quanto à perseverança dos santos, ou seja, quanto à certeza da salvação daqueles que creem em Cristo Jesus, eles não tinham muita certeza do que
isso significava e eles precisavam de mais argumentos para definir alguma posição. Então, começou a gerar um conflito na igreja reformada devido às doutrinas arminianas, que são essas 5. Para resolver esse problema, foi chamado um concílio. O que é um concílio? É uma reunião onde se reúnem as autoridades de várias igrejas para discutir, então, e definir o que está certo e o que está errado. E foi, então, esse concílio chamado o Sínodo de Dort, onde foram reunidos esses líderes, cerca de 27 países se reuniram, foram realizadas 154 reuniões para discutir. Um dos assuntos que foi o mais discutido foi a questão arminiana, a controvérsia arminiana, e no final, então, desse Sínodo de Dort, resultou, então, a condenação das teses arminianas e resultou, então, em 5 doutrinas, 5 cânones de Dort, que são o primeiro, a depravação total da natureza e do homem. Isso quer dizer que ninguém pode ir até Deus por si mesmo. Em segundo lugar, a eleição incondicional. Deus elegeu um povo para si de acordo com a sua boa vontade, de acordo com o seu bom propósito, de acordo com a sua bondade. O terceiro, a expiação limitada. Jesus morreu apenas por aqueles a quem ele queria salvar. Em quarto lugar, a graça irresistível. O Espírito Santo chama aqueles que são eleitos do Senhor e eles sempre atendem o seu chamado. E por fim, a perseverança dos santos. O Senhor sustenta aqueles a quem ele elegeu e chamou até o fim. E isso é um consolo para nós, os filhos de Deus, que nos vemos enredados no pecado todo o tempo. Então, assim, os 5 pontos, chamados os 5 pontos do calvinismo, ou doutrinas da graça, que são essas 5 doutrinas que nós vamos pregar nessa série, elas são a síntese da doutrina reformada. E elas foram, então, formuladas em resposta, em oposição aos 5 pontos do arminianismo. Spurgeon, falando sobre o calvinismo e falando sobre as doutrinas da graça, ele diz o seguinte: minha opinião pessoal é que não há pregação de Cristo e este crucificado, a menos que se pregue aquilo que atualmente se chama calvinismo. É cognome chamar isso de calvinismo, pois calvinismo é o evangelho e nada mais. Não creio que possamos pregar, a menos que preguemos a soberania de Deus em sua dispensação da graça. E também a menos que exaltemos o amor eletivo, imutável e eterno, inalterável e conquistador de Yahvé. Como também não penso que podemos pregar o evangelho, a menos que alicercemos sobre a redenção especial e particular do seu povo eleito e escolhido, o qual Cristo realizou na cruz. E também não posso compreender um evangelho que permite que os santos apostatem da fé depois de haverem sido chamados. Essa era a convicção do grande pregador chamado Charles Spurgeon. Essa é a nossa convicção como igreja reformada. Nós cremos nas doutrinas da graça. Nós cremos nesses 5 pontos. E como é o mês da reforma, outubro, nós vamos pregar as doutrinas da graça. A começar por hoje, então, pela primeira doutrina, pela depravação total. Eu te convido, então, para nós falarmos sobre este assunto, abrir a sua Bíblia em Gênesis, capítulo 2. Gênesis, capítulo 2. Nós vamos ler o verso 16 e 17 e depois o 25. Você que encontrar a passagem, se coloque de pé para nós lermos a palavra do Senhor. Enquanto você procura, para você que não entende por que a gente se coloca de pé para ler a palavra do Senhor, é porque nós entendemos que sempre que nós lemos a palavra do Senhor, é Deus falando aos nossos corações. Amém? Então nós nos colocamos em pé, em reverência ao Senhor. Gênesis capítulo 2, nós vamos ler o verso 16 e 17, e depois a gente vai pular lá para o 25. Gênesis 2, 16 e 17. A palavra do Senhor diz assim: Então o Senhor Deus ordenou ao homem:
podes comer livremente de qualquer árvore do jardim, mas não comerás da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comerdes, com certeza morrerás. Verso 25, e os dois estavam nus, e o homem e a sua mulher não se envergonhavam. Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Pai eterno, nós te louvamos pela tua santa palavra. Nós também te louvamos, Senhor, por estes homens de Deus, pelos reformadores, por esses que escreveram, Senhor, essas verdades a partir da sua palavra também para nós. Nós te louvamos, Senhor, porque através do teu Santo Espírito, nós podemos aprender hoje, Senhor, as verdades eternas que estão escritas na tua santa palavra. Nosso pedido, nosso clamor nessa noite é o que o Senhor nos ensine através do que será falado nessa noite. Que não seja eu a falar, que não seja aquilo que eu acho, aquilo que eu penso, mas que seja tão somente a tua santa palavra ecoar pela minha boca e chegar aos ouvidos de cada um aqui, Senhor, que o teu Santo Espírito opere em nossos corações. Esse é o nosso pedido, em nome de Jesus. Amém. Amém? Você pode se assentar, mantenha a sua Bíblia marcada ali nesse texto que a gente vai continuar lendo ele no decorrer da pregação. Então, meus amados, nós vemos na Bíblia como um todo, nas Sagradas Escrituras, nós vemos a história da redenção de Deus registrada. Nós vemos toda a história de Deus criando o mundo, chamando um povo para si, enviando um Salvador para esse mundo e salvando o seu povo. E essa história está relatada na palavra do Senhor. E ela está relatada aqui com um único propósito, para a glória de Deus. E essa história, como eu já comentei então, ela se inicia aqui. Ela se inicia na criação do mundo, na criação de todas as coisas. Deus criou o mundo pelas suas próprias mãos. E nós lemos em Gênesis que ele viu que a criação era boa. Todo mundo conhece, a cada coisa que Deus criava, ele falava, e viu Deus que era bom. Porque tudo que Deus faz é bom. Isso inclui a criação. Toda a criação de Deus, tudo que Deus criou, é essencialmente bom. Em sua origem, todas as coisas são boas. Mas aí nós podemos nos perguntar, mas Daniel, por que nós vemos o mal por toda parte? Por que nós vemos tanta corrupção, tanta mentira, tanta morte, tanta miséria? Por que nós vemos desastres naturais? Por que nós vemos o Covid-19 nos assolando há tanto tempo? Se tudo que Deus criou é bom. Se Deus criou o mundo e o mundo é bom, por que nós vemos maldade no mundo? E vemos tanta maldade. Porque a estrutura criada por Deus, a natureza criada por Deus é boa. Mas a direção em que o homem anda é má. A direção em que a natureza anda é má. Nós podemos nos perguntar então uma segunda pergunta. Ok, então a natureza anda numa direção ruim, o homem anda numa direção má. Mas por que isso aconteceu? Será que Deus criou então as coisas numa direção ruim? Colocou nos trilhos no caminho errado? Ou será que Deus criou o mundo, criou todas as coisas, deu a corda ali no mundo e deixou a sua própria sorte? E por isso o mundo se desviou do seu caminho? Não, não é nada disso. E nós vamos entender hoje a origem da maldade no mundo. Hoje nós vamos falar sobre isso. Hoje nós vamos entender por que o mundo caminha pelo mal. Continuando na nossa leitura, então, nós vamos lá no capítulo 3 de Gênesis. Nós vamos ler do verso 1 até o verso 5. Acompanhem comigo. A palavra do Senhor diz assim: Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais do campo que o Senhor Deus havia feito. E ela disse à mulher: Foi assim que Deus disse: Não comereis de nenhuma árvore do jardim? Respondeu a mulher à serpente: Do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Não comereis dele, nem nele tocareis. Se o fizerdes, morrereis. Disse a serpente à mulher:
com certeza não morrerás. Na verdade, Deus sabe que no dia em que comerdes desse fruto, vossos olhos se abrirão e sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. Deus criou o mundo inteiro e no meio desse mundo ele plantou um jardim chamado Éden. E nesse jardim, Deus colocou o homem. E como nós lemos lá na introdução, havia uma única lei estabelecida por Deus nesse jardim. Uma única regra. Eles poderiam comer de todas as árvores. Eles poderiam comer todos os frutos do jardim. Eles só não poderiam comer de um fruto. A árvore do conhecimento do bem e do mal. Aí a gente pode se perguntar, mas por que Deus colocou essa árvore lá então? Se não era para eles comerem desse fruto, por que Deus colocou uma árvore proibida no meio de um jardim paradisíaco? Por que Deus fez isso? Uma resposta simplista e direta, a gente pode falar, porque era da vontade de Deus, e Ele é poderoso, Ele faz o que Ele quiser. Mas, não apenas isso, nós também podemos dizer que essa árvore, com essa lei, se o homem obedecesse essa lei, ele poderia se tornar moralmente aprovado. Adão e Eva tinham livre-arbítrio, eles tinham uma capacidade moral, eles podiam avaliar as suas escolhas sem serem influenciados pelo pecado. E tendo então a possibilidade de fazer uma escolha errada, as suas escolhas certas eram mais valiosas, né? Um exemplo aqui, você que já jogou boliche, não sei se todo mundo que jogou boliche, mas você que jogou vai entender. Para as crianças, ou para quem não tem muita habilidade, tem a opção de colocar as gradezinhas do lado, sabe? Quando você põe para a bola não cair na canaleta. Vai fazer um strike, vai fazer um spare, vai derrubar os pinos lá no final. Mas não vai ter muito valor. É a mesma coisa se Deus não tivesse colocado nada para o homem poder errar no jardim. Ou seja, ao ordenar que não comessem da árvore do conhecimento do bem e do mal, Deus atribuiu responsabilidade ao homem. Ele passou a ser considerado uma criatura responsável pelas suas escolhas. E assim, com isso, surgiram então as condições ideais para testar o homem. E, infelizmente, também para que o homem caísse. Indo mais longe ainda, nós podemos dizer que sem essa árvore, sem o pecado de Adão, o mundo não teria visto Cristo. Não teria visto Cristo encarnado, não teria visto Cristo crucificado, não teria visto Cristo ressurreto. Sem o pecado de Adão, o mundo não veria a segunda vinda gloriosa do Senhor, que vai buscar a sua igreja, que vai buscar a sua noiva. Por esse motivo, e por muitos outros que nós não vamos compreender, Deus colocou essa árvore no jardim. E Ele deu uma lei, Ele deu uma regra. Ele disse, como nós lemos, Gênesis 2,17, não comerás da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Esse foi o primeiro pacto de Deus com o homem. Foi a primeira aliança de Deus com o homem. Em outras palavras, o que Deus estava dizendo a Adão era o seguinte: se você me obedecer, se você não comer do fruto do conhecimento do bem e do mal, você vai usufruir do jardim e viver bem para o resto da sua vida. Mas, se você comer, você vai morrer. Como nós lemos em Deuteronômio, vida e morte estavam na frente de Adão, na decisão de Adão, todos os dias. Vida e morte estavam na sua escolha de comer ou não comer do fruto. Mas o diabo, na figura da serpente, como nós lemos, ele fez o seu trabalho, qual que é o trabalho do diabo? Perverter a criação de Deus. A serpente astutamente tentou a mulher. E para tentar a mulher, o que ele faz? Ele distorce as palavras do Senhor. Olha o que ele diz. Foi assim que Deus disse: não comereis de nenhuma árvore do jardim? Ele começa a distorcer a lei do Senhor. Não foi isso que Deus falou.
A serpente, ela eleva a proibição, ela como uma espécie de legalismo, com uma aparência de piedade, ela eleva a lei de Deus. Semelhante como os fariseus faziam, adicionando regras à lei do Senhor. E aqui então nós encontramos o primeiro teste escrito na palavra de Deus. O teste do conhecimento da lei do Senhor por parte dos homens. Se Eva tivesse dito sim a essa pergunta da serpente, você não pode comer nenhum fruto então? Se Eva dissesse, é isso mesmo que Deus falou, a serpente poderia ter falado, não, olha aqui, come essa manga aqui, não faz mal nenhum, come essa maçã, come essa uva. E ali, como ela vai perceber que não morreu, daria o fruto do conhecimento do bem e do mal. E Eva teria pecado ali. Mas também, ao mesmo tempo, nós vemos a importância e o tamanho do estrago causado por uma pequena alteração na lei de Deus. Como assim, Daniel? Leia comigo o verso 2 e 3 do capítulo 3. Respondeu a mulher à serpente, do fruto da árvore do jardim nós podemos comer, mas do fruto que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis. Se o fizerdes, morrereis. A gente leu 2 vezes a lei de Deus, e ele não falou em nenhum momento que não podia tocar no fruto. Eva, semelhante à serpente, ela adicionou coisas à lei de Deus. Ela adicionou regras à regra de Deus. Talvez ela fez isso porque foi assim que o seu marido, Adão, tenha ensinado para ela. Talvez, não sabemos. Talvez ele ensinou para ela nem tocar no fruto, como uma espécie de proteger a sua esposa. Mas eis o grande problema de nós aumentarmos a palavra de Deus. Eis o grande problema de nós, às vezes, com até uma boa intenção, aumentarmos o peso e a carga das ordens de Deus. Por exemplo, se nós ensinarmos nossos filhos, não faça isso com seu amiguinho, Deus vai ficar triste com você. Não é assim que você ensina uma criança a ter temor de Deus, porque ela vai fazer aquilo, ela vai testar, ela vai olhar, nada aconteceu. E ela vai começar a perder o seu temor por Deus. Ou então, se nós ensinarmos que nós não podemos ouvir música do mundo, não podemos assistir filme que não seja cristão, não podemos ter nenhum contato com nada que não seja gospel, estamos aumentando a lei de Deus. E daqui a pouco, eu e você, ou seja quem for, a gente vai ter uma curiosidade e vai ter contato com esse tipo de conteúdo. Não que a gente tenha que assistir qualquer coisa, meu amado, não é isso que eu estou falando. Mas nós não podemos aumentar a lei de Deus. Porque se nós aumentarmos, daqui a pouco a gente vai ficar curioso, vai começar a experimentar essas coisas. Aí sim a gente não vai ter filtro. E talvez seja o começo da minha e da sua queda. Nós não podemos aumentar a lei de Deus. A serpente, por fim, respondeu para a mulher, certamente não morrerás. Agora ela perdeu a vergonha de vez, a serpente. Ela afirma categoricamente que a lei de Deus é uma mentira. Ela afirma que a mulher não vai morrer se ela comer do fruto. E Eva acreditou. Eva acreditou na serpente. Ela se deixou levar pela serpente. Um dos comentadores desse texto, que se chama Itamir Neves de Souza, diz o seguinte: Satanás, em outras palavras, disse a Eva, bem, se Deus é justo, como ele pode deixar você morrer? Satanás lançou dúvidas sobre o caráter e sobre a santidade e sobre a justiça de Deus. Se nós não temos firmeza nas verdades bíblicas, se eu e você não conhecemos as palavras de Deus, se eu e você não conhecemos a lei do Senhor firmemente, eu e você somos alvos fáceis de Satanás. Alvos fáceis. Porque ele é especialista em distorcer, em corromper, em contradizer a palavra do Senhor. E o resultado disso, nós lemos do verso 6
até o verso 13 de Gênesis 3. A palavra do Senhor diz assim: então, vendo a mulher que a árvore era boa para dela comer, agradável aos olhos e desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto, comeu dele e deu ao seu marido, que também comeu. Então os olhos dos dois foram abertos e ficaram sabendo que estavam nus. Por isso entrelaçaram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Ao ouvirem a voz do Senhor Deus, que andava pelo jardim no final da tarde, o homem e a sua mulher esconderam-se da presença do Senhor Deus, atrás das árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem, perguntando: onde estás? O homem respondeu: ouvi a tua voz no jardim e tive medo, porque estava nu. Por isso me escondi. Perguntou-lhe outra vez, Deus perguntou-lhe outra vez: quem te mostrou que estavas nu? Comeste da árvore da qual te ordenei que não comesses. Respondeu então o homem: a mulher que me deste deu-me da árvore e eu comi. E o Senhor perguntou à mulher: que foi que fizeste? E ela respondeu: a serpente me enganou e eu comi. Eva então, meus amados, entra na conversa da serpente. Ela acreditou que o fruto não a mataria. E agora, então, ao invés dela olhar para aquele fruto com receio, como uma forma negativa, desprezando aquele fruto, como algo ruim, como algo que ela não poderia nem tocar, como ela mesma falou. Ao invés disso, agora ela olha com bons olhos. Agora ela vê como uma coisa boa. Parece desejável aos olhos, como nós lemos no texto. Essa é a artimanha de Satanás até os dias de hoje. Não mudou nada. A sua estratégia é a mesma. Primeiro, ele nos faz duvidar das ordens de Deus, para depois nós duvidarmos da bondade suprema do Senhor, para então considerar a possibilidade de pecar. E pecar. Não mudou nada. Continua igual. Por isso Eva comeu do fruto proibido. Mas o que nos chama a atenção é a sua última justificativa, aquilo que chamou a atenção de Eva em último lugar, que era desejável para dar entendimento. Eva, então, por fim, acreditou na serpente. Ela acreditou que a serpente disse que ela seria igual a Deus, que ela teria entendimento e conhecimento do bem e do mal. E por isso ela desejou comer daquele fruto. Por isso ela tomou e comeu. Ela aceitou para si o mesmo pecado do diabo, que era o desejo de se tornar igual a Deus. O orgulho de usurpar a glória de Deus, que é unicamente devida a Ele. Por isso, também, Eva e Adão tiveram o mesmo destino do diabo, o pecado. E com o pecado, a condenação. Logo em seguida, então, que eles comem do fruto, que ela come do fruto, ela dá para o seu marido. O seu marido também come. Ambos pecam contra Deus. Ambos quebram a única lei de Deus a ser obedecida. Mesmo que Eva tenha sido tentada pela serpente, a culpa do seu pecado é dela mesma. Ela conhecia a lei de Deus e ela decidiu ir contra. Ela tomou do fruto. Da mesma forma, Adão, mesmo que ele recebeu o fruto de Eva, o pecado é dele. Ele conhecia a lei de Deus, mas mesmo assim, tomou e comeu do fruto. E a consequência é imediata. A serpente não estava de todo errada, não estava mentindo tudo. Ela ocultou algumas coisas. Eles passaram sim a ter um novo conhecimento. Eles perceberam que estavam nus e se envergonharam. Antes do pecado, o homem não tinha conhecimento do que era malícia, uma malícia sexual. E agora ele tem esse conhecimento. Antes do pecado, o homem não tinha conhecimento de uma sexualidade corrompida. E agora ele tem. Antes do pecado, o homem não conhecia o que era vergonha. E agora conhece. Antes do pecado,
O homem não tinha conhecimento do que era o erro, do que era o mal, mas agora ele conhece. Então, sim, ao comer do fruto do conhecimento do bem e do mal, o homem e a mulher, Adão e Eva, conheceram o bem e o mal. A criação de Deus foi corrompida, fizeram roupas para si, cobriram a sua vergonha com folhas de figueira. Eles cobrem a boa criação de Deus com a vergonha do seu pecado. Mas o que a serpente não falou é que o tipo de conhecimento do bem e do mal que eles teriam seria diferente do conhecimento do bem e do mal que Deus tem. Como assim, Daniel? Deus sabe o que é o mal. Deus conhece também o mal. Como? A partir do momento que Deus diz o que é certo e o que é bom, automaticamente o inverso é errado e mal. A partir do momento que Deus determina isso aqui é bom, o inverso é mal. Então, indiretamente, Deus determina o mal ao determinar o que é o bom. Deus não conhece o mal por fazer parte dele. Esse é o tipo de conhecimento que o homem tem. O homem passa a conhecer o mal por participar do mal. O homem conhece o mal por praticar o mal. O homem conhece o mal e depois disso ele perdeu as suas virtudes, como nós falamos lá no início. Ele perde o seu livre-arbítrio. Ele perde a sua capacidade de não pecar. O homem conhece o mal não só racionalmente. Ele não só sabe o que é o mal, mas ele conhece o mal no sentido da intimidade. A Bíblia fala que Adão conheceu a Eva e conceberam um filho. É desse tipo de conhecimento que o homem tem do mal, um conhecimento íntimo, um conhecimento profundo, no mais íntimo do seu coração. Bem diferente do conhecimento de Deus. A boa criação de Deus, então, é corrompida com o pecado de Adão e Eva. A boa estrutura da criação de Deus, como nós falamos lá no começo, é colocada para ser usada numa direção má, numa direção pecaminosa. Isso tudo pela maldade da serpente e pela maldade do homem. Adão era o representante de toda a humanidade. Ele era o pai, ele foi o pai de todos os homens. Na figura de Adão se encontram todos os homens que haveriam de vir. Assim como no Antigo Testamento, o primogênito representava toda a sua família. Assim também, Adão representava toda a humanidade. Representava a mim e a você, todos que vieram antes de nós, todos que virão depois. Assim, por isso, como Adão pecou, eu e você pecamos. Assim também, por um só homem, o pecado veio ao mundo inteiro. E com o pecado veio a condenação. Leia comigo, Gênesis 3, vamos continuar, do 14 ao 19. Então o Senhor disse à serpente: porque fizesse isso, serás maldita entre todo o gado, entre todos os animais do campo. Andarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a descendência dela. Essa lhe ferirá a cabeça e tu lhe ferirá o calcanhar. E disse para a mulher: multiplicarei grandemente a tua dor na gravidez. Com dor dará a luz aos teus filhos. E o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. E disse para o homem: porque deste ouvido à voz de tua mulher, e comeste da árvore da qual te ordenei, não comerás dela? Maldita é a terra por tua causa. Com sofrimento comerás dela todos os dias da tua vida. Ela te produzirá espinhos e ervas daninhas, e terás de comer das plantas do campo. Do suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste tirado, porque és pó, e ao pó tornarás. Ao comer do fruto
Adão e Eva pecaram. Eles quebraram a lei do Senhor. E Deus, sendo um Deus justo e um Deus bom, Ele não pode deixar o pecado passar impune. Ele precisa punir os pecadores. Porque você imagina comigo, se Deus é aquele que é o ser perfeito por excelência, se Deus é aquele que é a origem de todo bem, de tudo que é bom, se esse Deus, que é justo, que é perfeito, que é excelente e é bom, se Ele não punir os pecados, de forma alguma poderá haver bondade na terra. De forma alguma poderá existir algo de bom. Por isso é bom que Deus puna os pecados. É bom e é misericórdia de Deus que Ele condene os pecadores. A serpente, Satanás, recebeu a sua condenação já no Éden. Já aqui no 3º capítulo da Bíblia, nós lemos o que vai acontecer lá no final, em Apocalipse. Ela já está condenada. Satanás já está derrotado. Ele será vencido pela semente da mulher, Jesus Cristo. Ele pisará a cabeça da serpente. As mulheres foram condenadas a terem dores de parto. Olha aqui, mulherada. Se não fosse o pecado, vocês teriam filhos sem dor. Além disso, o seu desejo, o desejo da mulher, passou a ser do seu marido. E o marido passou a dominar a mulher. Isso quer dizer que o relacionamento que era harmonioso entre homem e mulher passou a ser conturbado, passou a ser problemático. E nós precisamos do auxílio de Deus para fazer esse relacionamento funcionar de novo. John MacArthur vai dizer o seguinte: a razão dada para a maldição sobre a terra e a morte humana é que o homem decidiu ignorar a voz de Deus e seguir a sua esposa ao comer daquilo que Deus lhe havia proibido. A mulher pecou porque agiu independentemente do seu marido, desprezando a sua liderança, seu conselho e a sua proteção. O homem pecou porque abandonou a sua liderança e seguiu os desejos da sua esposa. Em ambos os casos, Deus queria que os papéis tivessem sido invertidos. Então, porque o homem não estava com a sua mulher, assumindo a sua liderança, e porque ele aceitou os desejos da sua esposa, não cumprindo assim o papel de cada um, eles pecaram. E porque pecaram, veio a maldição sobre a terra e a morte. Por isso o homem foi condenado a trabalhar para poder comer. Preste atenção aqui, meu amado. Como, infelizmente, muitos usam esse texto para dizer que trabalho é uma maldição, não é isso que o texto está falando. Trabalho não é uma maldição. Eu e você, nós vamos trabalhar nos céus, adorando a Deus juntamente com os anjos. É um trabalho, mas é um trabalho bom. O que é a condenação do pecado? É nós trabalharmos para comer. Temos que trabalhar para comer. Comer do suor do nosso rosto. Porque antes do pecado do homem, o jardim produzia todo tipo de alimento necessário. Eles não precisavam trabalhar para comer. Eles só precisavam cuidar do jardim e nomear os animais. Mas agora, com o pecado, nós somos condenados a comer do suor do nosso rosto. E isso nos leva a muitos problemas. Eu sei disso. Eu e você já sofremos de muitos problemas por isso. Nós sofremos de ansiedade, nós sofremos de medo, nós sofremos de angústia, ou nós sofremos de ganância e de orgulho, porque agora nós comemos do suor do nosso rosto. E mais, o homem tem que fazer isso, tem que comer do suor do seu rosto, em meio a uma terra que agora produz todo tipo de coisa ruim. Produz erva daninha, tem terremoto, tem enchente, como nós temos na nossa região, e todo tipo de praga. Nós vemos então que o pecado de Adão afetou toda a humanidade em 3 aspectos diferentes. Em primeiro lugar, ele afetou o nosso relacionamento com Deus.
Sem o pecado, Adão e Eva desfrutavam da santa comunhão de Deus ali no jardim todos os dias. Ao pecar, então eles passaram pela primeira morte, que é a separação de Deus. Em segundo lugar, o seu relacionamento com a sua esposa é afetado. O nosso relacionamento com o nosso próximo é afetado através do pecado. Na figura de Adão e Eva. E também, como nós vamos ler, você pode ler no capítulo seguinte, capítulo 4. Nós já vemos ali o primeiro homicídio de Caim e Abel. O relacionamento entre nós, entre seres humanos, é afetado pelo pecado. E por fim, nosso relacionamento com as coisas criadas é afetado. Porque a natureza é agora amaldiçoada por Deus. E nós sofremos e padecemos na natureza. E por último, então, a maldição derradeira, a morte física, a segunda morte. Adão e Eva, eles eram imortais antes de pecar. Eles não morreriam. Eles viveriam eternamente em comunhão com Deus no jardim do Éden. Mas após o pecado, eles morreram. E toda a humanidade irá morrer por causa do pecado. Essa é minha e a sua condição, meus amados. Essa é minha e a sua condição caída. Desde Adão até os dias de hoje, todos os seres humanos nasceram nessa condição. Pecadores. Pecadores. A menos que nós sejamos separados de Deus e remidos pelo sangue de Cristo e reconciliados com Ele. A menos que isso aconteça, nós somos totalmente depravados, como diz a primeira doutrina da graça. Não totalmente depravados, no sentido de que nós fazemos todo tipo de coisa horrível, que todo mundo é assassino, que todo mundo é corrupto. Ao extremo, não é isso que a doutrina diz. Mas no sentido de que nós somos depravados por completo. Nós somos totalmente depravados, desde a raiz, desde o nosso nascimento, desde Adão. Essa é a doutrina da depravação total. É por isso que Paulo nos diz os seguintes versos: porque todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Romanos 3, 23. Todos pecaram. Ou então, porque assim como o pecado entrou no mundo por um só homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, pois todos pecaram. Romanos 5:12. Ou ainda, ora, o homem natural, ou seja, o homem nascido em pecado, não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Por conta do pecado de Adão, eu e você nascemos separados de Deus. Estamos cegos para as coisas do Senhor. Estamos mortos em nossos delitos e pecados. Nós estamos condenados a viver conhecendo o mal, longe da presença de Deus, porque não há um justo, não há um sequer. Romanos 3:10. A menos, a não ser que, e louvado seja Deus por essa vírgula na nossa história. Porque nós vemos a bondade e misericórdia de Deus já aqui, em meio à condenação da humanidade. Logo após o pecado do homem, a queda do homem que condenou Adão e Eva e com ele a terra e toda a humanidade. Logo aqui nós vemos a graça e a bondade e a misericórdia de Deus. Leia comigo de novo o verso 15 de Gênesis 3. Diz o seguinte: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a descendência dela, esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirá o calcanhar. No meio da condenação da serpente,
Deus nos promete um Salvador. Deus nos promete uma semente bendita que vai derrotar o inimigo das nossas almas. No meio da condenação do primeiro e maior pecado, Deus promete nosso Redentor. Na condenação da quebra do primeiro pacto de Deus, Deus estabelece o seu segundo pacto, o pacto da graça. O pacto da graça. Em meio às palavras de maldição, nós vemos a graça redentora na figura de Cristo. No meio da perdição da humanidade, a esperança surge. A esperança surge. No verso 21 nós lemos: o Senhor Deus fez roupas para Adão e sua mulher e os vestiu. Pela primeira vez houve derramamento de sangue para cobrir os pecados do homem. O primeiro animal é imolado, é morto para cobrir a vergonha do pecado do homem. Esse primeiro animal já apontava para Cristo, o Cordeiro perfeito que morreu para cobrir o meu e o seu pecado. Adão e Eva deveriam morrer imediatamente após comer o fruto. Mas esse animal morre no seu lugar. Não por eles terem feito algo, mas tão somente pela bondade e misericórdia do nosso Deus. O verso 22 diz: então disse o Senhor Deus: agora o homem tornou-se como um de nós e conhece o bem e o mal. Não suceda que estenda a sua mão, tome da árvore da vida, coma e viva eternamente. Por isso o Senhor Deus o mandou para fora do jardim do Éden, para cultivar o solo do qual fora tirado. E havendo expulsado o homem para o leste do jardim do Éden, os querubins e uma espada flamejante que se revolvia por todos os lados para guardar a árvore da vida. Deus expulsou o homem do jardim para que ele não tomasse do fruto da vida e não vivesse eternamente na sua condição de condenação. Até na expulsão do homem do jardim, nós vemos graça e misericórdia de Deus. Deus não queria que o homem vivesse eternamente condenado, assim como a serpente, assim como Satanás. Mas pela sua bondade, Deus já avisava, já queria, já tinha planejado, já no Gênesis capítulo 3, salvar um povo para si. Entendendo tudo isso, então, meus amados, esses somos eu e você. Todos nós, toda a humanidade caída e afastada de Deus. Todos nós nascemos em pecado. O pecado está na raiz dos nossos corações. Não há nenhum ser humano que tenha livre-arbítrio. Não existe homem algum com livre-arbítrio. Não acredite nessa mentira, se alguém já te contou isso. Porque o nosso sentido de justiça, o nosso arbítrio, está totalmente impregnado com o pecado. Nós não podemos avaliar as nossas decisões justamente, porque nós vamos sempre tender ao pecado. Esse sou eu e esse é você, totalmente depravado. Não acredite nos falsos pregadores que dizem que você é bonzinho, que você é o centro do coração de Deus, que você é muito queridinho, que Deus te ama como você é. Não acredite. Não acredite. É mentira. Conheça as Sagradas Escrituras. Conheça as verdades reveladas na palavra do Senhor, para que você não seja enganado por falsos mestres, por mestres da serpente. Cuidado. Cuidado. Nós odiamos a palavra do Senhor se não fosse pela sua misericórdia. Nós não podemos nos achegar a Ele se Ele não nos achegar a nós primeiro. É isso que a doutrina da depravação total nos ensina. Ela nos ensina que se não fosse pela graça de Deus, nós já estávamos condenados.
Ela nos ensina que nós não podemos nos salvar a nós mesmos, mas nós precisamos de um Salvador, nós precisamos da semente da mulher, nós precisamos de Cristo Jesus, que vai remir os nossos pecados. Que através do seu sangue nos limpa da nossa natureza pecaminosa. Que através do seu sangue, ele nos faz não mais filhos do pecado, mas nos torna filhos de Deus, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Graça e misericórdia de Deus, vistas já nos primeiros dias da criação desse mundo. Graça e misericórdia de Deus que irão durar para sempre. Através dessa graça, meus amados, através da graça de Deus que nos chama para Ele, nós podemos e devemos viver e usar da boa criação de Deus para o seu propósito original, para a glória de Deus. Nós não estamos hoje totalmente livres do pecado. Nós vivemos num mundo cheio de pecado. Nós experimentamos o pecado em nossas vidas todos os dias. Padecemos do pecado. Ainda não estamos livres de todo o pecado. Mas nós devemos olhar para a esperança da nossa salvação e andar firmemente com o alvo de estar com o nosso Redentor nos céus, livre de todo e qualquer pecado, de toda e qualquer maldade. Nesse mundo mau, eu e você, os filhos de Deus, remidos pelo sangue do Senhor, nós somos os únicos que temos a capacidade de ver a luz de Cristo em meio às trevas. Da mesma forma, eu e você, os filhos de Deus, somos os únicos que podemos brilhar e levar essa luz de Deus aonde nós estivermos. Para que o mundo veja a Cristo Jesus através de mim e através de você. Concluindo, meus amados, não confie no seu próprio coração, porque ele é enganoso, ele é corrupto, ele é depravado. Antes, confie em Deus e na sua palavra. Arrependa-se dos seus pecados e busque a Deus nessa noite e todos os dias da sua vida. Eu encerro com uma frase de Agostinho das suas Confissões, que ele diz o seguinte: porque o orgulho imita a altura, mas só tu, Deus excelso, está acima de todas as coisas. Não tentemos imitar o nosso Deus. Antes, nos coloquemos de joelhos, nos humilhando perante o nosso Redentor, que é santo, enquanto nós somos criaturas caídas, carentes da graça de Deus. Amém? Vamos orar ao nosso Deus. Santo Deus, nós te louvamos. Nós te louvamos, Senhor, porque tu tiveste misericórdia da humanidade. Nós te louvamos, Senhor, porque apesar do pecado, apesar do erro, Senhor, de Adão e Eva, a sua bondade prevaleceu. A sua misericórdia se levantou, Senhor. E tu nos prometeste um Salvador, que é Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nós te louvamos, Senhor, porque como igreja nós podemos fazer parte desse corpo, remido e lavado por Ti. Porque por nós mesmos, Senhor, como nós acabamos de ver, nós não temos condições alguma de nos achegarmos a Ti. Nós estamos totalmente depravados. Nós estamos jogados, Senhor, ao nosso próprio pecado, a não ser que a Tua graça e a Tua misericórdia nos alcance. É por isso que nós te louvamos.
Nós te louvamos, Senhor, porque a doutrina da depravação total nos diz que toda a honra, toda a glória e todo o louvor da nossa salvação não é nosso, é teu. Nós te louvamos, Senhor, porque a doutrina da depravação total, que está na santa palavra do Senhor, nos revela que nós devemos ser totalmente e eternamente gratos ao nosso Deus, porque a nossa condenação era devida, a nossa condenação era justa, o nosso pecado é real, e pelo nosso pecado nós devíamos ser mortos e condenados ao inferno, juntamente com a serpente. Mas o teu amor nos alcançou. Amém. E por isso nós te louvamos, te agradecemos. Ajude-nos, Senhor, a viver de uma forma. Ajude-nos, Senhor, a viver conscientes disso. De que o nosso fôlego de vida não nos pertence. De que os nossos dias não são nossos. De que nós não somos de nós mesmos. Porque se nós fôssemos de nós mesmos, nosso fim seria a morte, a condenação eterna. Ajude-nos, Senhor, a viver todos os dias, onde estivermos, a nossa família, nosso trabalho, os nossos estudos, conscientes disso, Senhor, todos os dias. Que a doutrina da depravação total, Senhor, não seja para nós uma doutrina de homens, uma doutrina escrita por calvinistas, não. Mas que seja uma doutrina, Senhor, a nos lembrar todos os dias de que nós não devemos, não podemos nos apoiar no nosso próprio entendimento, nossa própria força, mas que devemos confiar unicamente no Senhor e na sua palavra. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.